Três vezes no ano me celebrareis festa. Primeira coisa que eu quero te dizer é que o nosso Deus é um Deus que gosta de festa. Guardarás a festa dos pães asmos, sem fermento. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei ao tempo apontado no mês de Abib. É o primeiro mês do calendário judaico, entre final de março e início de abril. Porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Nesse momento da lei de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados e conhecidos como Pentateuco, depois que foram traduzidos para o grego na Septuaginta, que é a versão dos 70, passaram do hebraico para o grego. Então os 5 rolos, os 5 primeiros livros da Bíblia, que na antiguidade eram rolos, então foram chamados em grego de Pentateuco. Penta é 5 e teucos, rolos. Mas os judeus não chamam os 5 primeiros livros da Bíblia de Pentateuco, eles chamam de Torá, que é lei em hebraico. Portanto, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio pertencem à Torá, o que é conhecido pelos judeus como a lei de Moisés. Ele escreveu, ele foi usado por Deus. Há controvérsias de que não foi ele que escreveu, controvérsias à parte, e o que eu percebo é que a mensagem desse texto é verdadeira e inspirada, e continua sendo verdade 3.500 anos depois que foi escrito. Esse versículo que você acabou de ler comigo foi escrito há cerca de 3.500 anos atrás. E continua sendo verdade até hoje. Deus não gosta de ninguém de mãos vazias. Quando eu era adolescente, eu conheci uma peça de teatro. E eu participei dela por várias vezes. A última vez que eu participei dela, eu fui representando na peça Jesus. E eu me lembro que eu usei o clássico figurino de Jesus nas peças de igreja. Aquele roupão branco com uma faixa vermelha de lado. Esse é o Jesus dos teatros dos crentes. Sei de onde tiraram isso, mas enfim. E aí eu me lembro que no decorrer da peça e no final tinha uma música. E uma irmã muito querida dançava aquela música. E a música demorava acho que quase uns 10 minutos. E eu, como Jesus na peça, tinha que ficar no final com as mãos estendidas. As 2 mãos estendidas e ela dançando. Eu em cima assim da plataforma. Sim, isso aqui é plataforma, tá bom? Não vou chamar de palco, para ninguém achar que a gente está querendo fazer show. Mas também não vou chamar de altar, porque a gente não sacrifica nenhum bicho aqui em cima não. Porque o Cordeiro foi sacrificado na cruz do Calvário. O último altar que existiu na história da humanidade foi a cruz do Calvário. Ali foi sacrificado o Cordeiro, de uma vez por todas. Isso aqui não é altar não, irmão. Isso aqui é uma plataforma para todo mundo ver o que a gente faz aqui de maneira mais tranquila. Ok? Porque não faz sacrifício aqui. Altar é lugar de fazer sacrifício. A gente não faz sacrifício aqui. A gente está aqui por causa do sacrifício que foi feito por nós. Posso ouvir um amém? E aí eu com as mãos estendidas assim em cima da plataforma e ela dançando ali embaixo, e a minha mão foi pesando, e 10 minutos, e 15 minutos, e minha mão foi pesando, eu comecei assim e terminei assim, ó, com o ombro todo duro. Nunca mais esqueci dessa peça. Nessa peça, a situação, contexto do roteiro, é que Jesus voltou. Aconteceu a segunda vinda, igual aconteceu na Record aí esses dias. E o povo ficou doido. Eita! E agora? Foi arrebatado, sumiu o povo. E para onde foi? De onde veio? Como é que faz? Tá. Fica esperto, hein? E aí, Jesus voltava e as pessoas começavam a se apresentar diante dele. E ele dizia: fulano, apresente-se diante de mim. Uma espécie de julgamento, né? Mostre-me as suas mãos. E aí a pessoa vinha, e tudo que ela fez, e fez isso, fez aquilo, blá, 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 blá.
servo bom e fiel, pode entrar, tal, ia para o céu. E aí assim ia, né? O intuito da peça é mostrar que a gente tem que servir a Deus, se envolver com a obra, fazer alguma coisa e dedicar nossa vida, nosso talento, nosso tempo, tudo que temos e tudo que somos. No final, uma personagem apresentava diante de Jesus de mãos vazias. E ele então não gostava e dizia: aparte-se de mim. Texto bíblico, né? Maldito, afaste-se de mim, não te conheço. Mas Senhor, não sei o que, tchau. E aí, fechava a porta lá e ficou de fora da eternidade. Mãos vazias. Nunca mais esqueci dessa peça. Agora, controvérsias à parte, eu acho essa peça um pouco controversa, porque não sei se realmente, biblicamente falando, vai ser dessa forma, ou precisa ser dessa forma, mas eu creio que a motivação de quem escreveu essa peça é exatamente colocar para a igreja de uma forma ilustrada a verdade desse texto. Que Deus pediu, aqui através de Moisés, Deus está falando, na primeira pessoa. Final do verso 15 aí, a parte B, diz: porque saís do Egito, ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Não é perante o Moisés. O mim aqui não é o Moisés. O mim é Deus. Ninguém apareça de mãos vazias perante Deus. Nesse contexto aqui, não podia ir de mão vazia, por quê? Porque era uma festa americana. O pessoal diz que essa festa, que cada um leva um pratinho, cada um leva uma contribuição, o pessoal diz que é festa americana. Não está lendo a Bíblia direito. Isso é festa judaica, irmão. Porque foi o judeu que inventou a primeira festa de cada um leva uma coisa e todo mundo participa de tudo. Por isso que Deus está dando orientação. Cada um traz um negócio. Traz um bicho, traz o fruto da colheita, traz o trigo, traz a azeitona, traz cabrito, traz... Vocês produzirem e criarem, traga para a festa. Na festa de Pentecostes, traga o fruto da colheita para a gente celebrar. Na festa da Páscoa, cada família traga o seu cordeiro, traga as ervas, traga o pão sem fermento, traga o vinho. Na festa dos tabernáculos, tragam as ofertas pacíficas, os manjares que serão dedicados a Deus, e todo mundo vai comer, todo mundo vai beber, todo mundo vai celebrar na presença de Deus. A festa da Páscoa celebra a liberdade, a passagem que o povo saiu da escravidão e foi para a terra prometida. A festa dos tabernáculos celebra a presença de Deus, porque Deus estava naquele tabernáculo junto com o povo, tabernaculando entre eles. E a festa de Pentecostes, ou das semanas, ou das colheitas, era para celebrar a bênção de Deus na terra, dando o fruto para alimentar aquele povo. Deus é um Deus que gosta de festa, e mandou como um mandamento, uma lei, que o povo fizesse festa todo ano, pelo menos 3 vezes por ano. Mas para participar da festa de Deus, é preciso estar com alguma coisa nas mãos. Deus não gosta de mãos vazias. Nossa vida é um culto a Deus. Nossa vida precisa então ser celebrada como uma festa diante de Deus. E eu lhe pergunto nesta noite, quando você se apresenta diante de Deus, quando você acorda pela manhã e percebe que só está vivo porque o Criador te sustentou durante a noite, o que é que você apresenta diante dEle? Ou você tem vivido a sua vida de mãos vazias? O que é que você tem ofertado a Deus, meu irmão? Um Deus que te criou do jeito que você é, com todas as suas características peculiares, com suas manias, com seus costumes, com as suas idiosincrasias, cada um com seus problemas. Agora, certamente, cada um de nós que estamos aqui nesta noite, temos dons, talentos, habilidades, capacidades que podem sim ser oferecidas a Deus todas as manhãs como oferta agradável ao Senhor. A minha pergunta para você é essa: o que é que você tem oferecido a Deus? O que é que você tem colocado à disposição do reino de Deus? Qual é o seu talento? O
que é que Deus te deu como capacidade, como habilidade, você tem colocado isso à disposição de Deus como uma oferta? Ou você tem vivido a sua vida de mãos vazias? Ou você tem se preocupado só com o seu sustento, com o seu prazer, com o seu passeio, com a sua roupa, com a sua comida, com a sua casa, com o seu carro, com sua moto, com sua bicicleta, que agora também, né? Antes, quando a gente ia falar assim de bens materiais, de valor, a gente falava só de carro, só de casa. Agora tem que falar de bicicleta, porque é umas bicicletas caras que esse povo está arrumando para andar aí. Deus me livre. Bicicleta. Qual é a sua oferta, meu irmão? Qual é? O que é que você tem oferecido a Deus? A Bíblia conta uma história. Uma mulher uma vez usou um vaso como esse aqui, ó, e derramou desse vaso um unguento, um perfume de nardo puro. Derramou. Uma oferta preciosa. Lá em Mateus, no capítulo 26, diz que Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, e estava usando os 4 evangelhos, Mateus 26, Marcos 14, Lucas 7, a partir do 36, e João 12, a partir do 4. Os 4 evangelhos narram essa história. Nós tivemos já uma introdução pela manhã, quem não veio, beijo, tchau, perdeu, não foi nem filmado. E nós fizemos a conta aqui hoje pela manhã. A Bíblia diz, juntando as 4 passagens, que Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, junto com Marta, Lázaro, Maria, provavelmente estava lá também. E que uma mulher chamada Maria, não sabemos se é a Maria irmã do Lázaro, não sabemos se é a Maria Madalena. Sabe que Madalena não é o segundo nome dessa mulher, né? Nem o sobrenome dela, é o lugar de onde ela vem. Que é assim que as pessoas são conhecidas na Bíblia, ou pela sua profissão, ou pela sua genética, genealogia, ou pelo lugar de onde vem. Por isso que Jesus é o Jesus, filho de José, ou é o Jesus carpinteiro, ou é o Jesus de Nazaré. Então essa mulher, ela é Magdalena, ela é da região de Magdala, Magdalena, que veio de Magdala. Não sabemos qual é a Maria, a Bíblia não diz. Pode ter sido a Madalena, pode ter sido a irmã do Lázaro, da Marta, não sei. O que eu sei é que ela chamava Maria, e Maria é um nome comum naquele tempo, principalmente naquela região. E a Bíblia diz, juntando Mateus 26, Marcos 14, Lucas 7 e João 12, que na casa de Simão, junto com aquele povo que estava ali, os discípulos estavam juntos, aquela mulher entrou com um vaso de perfume de nardo puro, e diz o texto que aquele perfume custava 300 denários. Nós fizemos a conta traduzindo para o dia de hoje, e denário é uma moeda romana que era exatamente o valor do salário de um dia de um trabalhador braçal, ou seja, uma diária de um servente de pedreiro. Para os dias de hoje, disse o nosso líder do patrimônio aqui, que custa R$70 em média a diária de um servente de pedreiro, não é de um profissional, é de um ajudante. Em torno de R$70. 300 denários é 300 vezes 70. Nos dias de hoje, o perfume que aquela mulher derramou sobre Jesus custaria R$21.000. Mais de $5.000. É caro ou não? É precioso ou não? Tão precioso, tão valioso, tão caro, que um dos discípulos chegou a arrepiar os cabelos. Mas a gente podia vender esse perfume para abençoar o ministério de Jesus, ou então para abençoar os pobres. E Jesus diz: os pobres vocês podem abençoar quando vocês quiserem.
Mas vocês não me terão aqui na presença de vocês para sempre. A igreja sempre terá a opção e a possibilidade de ajudar os pobres. Toda igreja pode fazer ação social, mas nem toda igreja está disposta a oferecer algo precioso que agrade a Jesus. E aquela mulher, Mateus capítulo 26 diz: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo. Mateus 26, a partir do versículo 6, se você quer acompanhar a leitura. E derramou sobre a cabeça, estando ele ainda à mesa. E aí em outro trecho das Escrituras, lá em Lucas 7 e João 12, diz que ela derramou o perfume sobre os pés de Jesus. Ora, se ela pegou o vaso e derramou sobre Jesus, começou na cabeça, assim como Arão foi ungido, escorreu pela barba, pelas vestes, e certamente também lhe alcançou os pés. E Jesus disse que aquele ato era de ungí-lo e prepará-lo para a sua morte, porque quando uma pessoa estava à beira da morte, então era costume e cultura daquele povo encharcar o corpo da pessoa de perfume, para que quando ela morresse fosse enrolada e colocada num buraco, numa caverna ou em alguma coisa, porque naquela época o cemitério não era feito de cova, nem de urnas como a gente faz hoje, enrolava uma pessoa, enfaixava e enchia de perfume e botava lá dentro e tampava com uma pedra. Você sabe quem passou por essa situação? O Lázaro, que estava lá também em Betânia. Ele é de lá. Então Jesus está dizendo que aquela mulher está já preparando o corpo dele para a morte. Porque se você continuar lendo o Evangelho a partir de 26, você vai ler o 27 e o 28 e acabou. Você vai ver que já está perto aqui, ó, da Páscoa, onde Jesus foi traído, onde Jesus foi crucificado e depois então ele ressurge, ressuscita. E o Evangelho, escrito como Bíblia, acabou. Portanto, já está no final. Jesus está aqui às vésperas de se sacrificar, de se entregar. E aquela mulher derrama sobre ele uma oferta preciosa, um precioso bálsamo, que traduzido para os dias de hoje, seriam 21 mil reais, em média. Algumas pessoas, de forma carnal, fizeram conta de quanto custava aquele perfume. Mas Jesus não fez conta do preço do perfume. Jesus viu a motivação daquela mulher. Uma motivação sincera. Um desejo puro, simples e genuíno de entregar tudo que tinha diante do seu mestre. Eu me lembro também de uma outra mulher que entregou tudo que tinha. Essa, a Maria, que nós acabamos de ler, um pouco da história dela, e eu já te disse onde está na Bíblia. Essa mulher entregou uma coisa cara, entregou um vaso de bálsamo, de unguento, de perfume, de nardo puro. Era o Chuanchu VIP da época. O unguento, bálsamo de nardo puro, é o perfume mais caro que existe. É o Herrera da Palestina. Só que a Bíblia conta uma outra história e está lá em Marcos 12. E se você quiser ler comigo, acompanhe aí comigo. Marcos capítulo 12. O verso é a partir do 41. Olha o que é que diz. Marcos 12, 41. Assentado diante do gasofilácio. Sabe o que é gasofilácio? É uma espécie daquilo ali do nosso celeiro. Aliás, glória a Deus, hein? Que coisa maravilhosa. O celeiro está cheio hoje. Bênção. Essa semana famílias vão ter o que comer. Louvado seja Deus. Gasofilácio, a caixa onde se depositavam as ofertas. Lá no templo de Jerusalém. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus, Marcos 12, a partir do 41, quem está acompanhando. Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora,
Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas. 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. Ai, meu Deus do céu. Você sabe o que é 1 quadrante? Seria hoje em dia mais ou menos 1/8 de centavo. Seria naquele tempo 1 denário, que já é uma das menores quantias, que é a diária de um trabalhador braçal, dividido por 4, 1 quadrante, que naquele tempo representava pouquíssimo. Seria hoje, irmãos, as 2 moedas, hoje seria correspondente assim a 2 centavos, porque não tem moeda menor do que 1 centavo. Aliás, nem moeda de 1 centavo está circulando mais, né? O dinheiro está tão... Aí a situação qual é? O gasofilácio estava lá, muita gente vinha e colocava as ofertas, e muita gente colocava aquelas ofertonas gordas. E aí veio uma dona viúva, o texto está lá em Lucas 21 também, essa passagem. E eu gosto da Bíblia porque ela não deixa escapar nada quando nós estamos atentos na leitura. O texto diz que ela não era somente uma mulher, mas ela era viúva. Isso significa que ela não tinha nenhuma fonte de sustento, porque naquele mundo, naquele contexto, naquela cultura, as mulheres são extremamente, completamente dependentes dos homens. Nessa cultura, nesse contexto, mulher não trabalha, mulher não vai na sinagoga, mulher não assume cargo nem político, nem de liderança, muito menos religioso. Então, quando uma mulher não é sustentada pelo marido ou por um filho, ela não tem fonte de sustento. Muitas se entregavam à prostituição ou se tornavam mendigas. Viviam do resto das colheitas. Restinho de espiga, de trigo, de milho ou de qualquer outra coisa. E essa mulher tem 2 moedinhas, que não valem praticamente nada naquela cultura. E ela é viúva, ela não tem uma fonte de sustento. Muito provavelmente ela não teria comida em casa quando voltasse. Você pode reparar todas as vezes, de Gênesis a Apocalipse, que um homem de Deus, ou que uma passagem retrata a vida de uma viúva, ela está sempre passando necessidade. E ela pega as 2 moedinhas e entrega tudo. O texto diz, verso 43, chamando os seus discípulos, disse-lhes, Jesus disse, em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Como? Se o texto já disse que os outros eram ricos e depositavam grandes quantias, a mulher deu 2 moedinhas das menos valorizadas, como que ela entregou mais do que os outros? E Jesus explica no verso 44, porque todos ofertavam do que lhes sobrava, mas a mulher da sua pobreza deu tudo que tinha. A preciosidade de uma oferta não está no seu valor monetário, muito menos financeiro ou econômico. A preciosidade de uma oferta está na profundidade de sua entrega. Jesus nos traz um novo paradigma de oferta, onde 2 moedinhas podem ser mais do que 1000 denários. Porque tudo depende da motivação, da sinceridade e da entrega. Certa vez um pastor, história verídica,
Não vou citar o nome nem do pastor nem da igreja, porque eu não tenho autorização. Mas história verdadeira, que se passou na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Há uns 15 anos atrás, mais ou menos. O pastor estava na igreja com uma obra, construção de um grande templo. Um desafio enorme para aquela igreja. E então, o pastor estava lá num dia de semana à tarde, junto com os pedreiros, envolvidos ali na obra, e de repente ele recebe a visita de um irmão da igreja, um membro da igreja, empresário, que chegou lá: e aí, pastorzão, como é que está a obra? E ele: rapaz, está caminhando, está difícil, mas Deus está abençoando, Deus está dando graça, e nós vamos completar, nós vamos conseguir, nós vamos conquistar. Em breve teremos um templo grande aqui, para abrigar milhares de pessoas, e muitas pessoas serão abençoadas. Louvado seja Deus, aleluia, meu irmão, celebra comigo, está ficando pronto. E aí o irmão pegou, tirou do bolso um cheque, entregou na mão do pastor e falou assim: aí, pastor, ó, oferta da viúva, hein? Oferta da viúva. O pastor pegou o cheque, olhou o valor, botou no bolso. Oferta recebida com sucesso. Mas eu preciso lhe dizer, meu irmão, essa oferta não é da viúva, não. Pastor, você ouviu o valor que está escrito aí no cheque? Claro que eu vi, meu irmão. Então se o senhor não quer receber a oferta, o senhor me devolve. Que isso, rapaz? Mané, devolve? Isso aqui já era, já virou cimento, ferragem, pedreiro, acabou, aqui não tem oferta mais não, isso aqui já foi. Então como que não é oferta da viúva? Olha o valor dessa oferta, pastor. E ele disse: é muito boa, é generosa, louvado seja Deus pela sua vida, meu irmão, mas não é da viúva não. Como não é? Se fosse da viúva, o senhor traria aqui a raspa da sua conta bancária, as escrituras de suas casas e terrenos, e o contrato social de sua empresa, passando tudo para o nome da igreja. Isso seria a oferta da viúva, entregar tudo que tem. Oferta da viúva não é preço, oferta da viúva não é valor, oferta da viúva é entregar tudo que tem. Você que me ouve, tem coragem de raspar a sua conta hoje, pegar tudo que você tem, todos os seus bens, seu carro, sua moto, sua bicicleta, a escritura daquilo que te pertence, suas roupas, seus tênis, seus calçados, trazer e entregar no projeto, falar: ó, pode vender tudo no bazar. Nossa, mas nós vamos vender uma casa no bazar? Vamos vender, pode entregar. O que apurar disso aí, pode ficar aí para o projeto, para a igreja, para a obra de Deus, está aí, está tudo aí. Eu não tenho essa coragem. Você não tem essa coragem. Então nós precisamos entender que quando se fala de oferta, não está falando de dinheiro. Quando se fala de oferta, está falando de vida. Vida. Porque a oferta lá de Êxodo, que Deus pediu do povo, era um cordeiro, macho, de 1 ano, sem mácula, que estando vivo, seria sacrificado para ser oferecido a Deus. Deus não gosta de ninguém com mão vazia, e Deus não gosta de oferta morta. Deus gosta de oferta viva. Para terminar, vamos ler Romanos 12. Sermãozinho temático aí para quem estava com saudade. Romanos 12, a partir do 1º versículo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se eu estivesse postulando aqui uma teologia da oferta, começaria pela lei da primeira referência. Qual é a primeira referência na Bíblia em que isso aparece? Já lemos lá em Êxodo.
passaria pelas orientações de Jesus nos evangelhos, já fizemos, e terminaria com uma orientação apostólica à igreja, apóstolo Paulo. Portanto, oferta preciosa é nunca estar diante de Deus com as mãos vazias, mas sempre ter algo de coração para oferecer ao Senhor. Oferta preciosa é muitas vezes entregar para Deus aquilo que tem muito valor. Às vezes é valor financeiro, sim. Oferta preciosa é entregar para Deus tudo que temos. Não necessariamente valores altos, mas entregas plenas e generosas. E oferta preciosa é oferecer a nossa vida, um sacrifício vivo diante de Deus. Sabe qual é a diferença da oferta e do sacrifício do Antigo Testamento, da antiga aliança, para o sacrifício e a oferta da nova aliança? É que a oferta da velha aliança era morta, matava-se o cordeiro e colocava sobre o altar, para então lançar fogo e oferecer a Deus. O cordeiro, uma vez morto, não pode pular do altar, é uma oferta morta. Mas o Paulo está dizendo, apresentei os vossos corpos como sacrifícios vivos. Sabe qual é a diferença da oferta morta para a oferta viva? É que a oferta viva pode pular do altar. Pode não desejar o fogo de Deus, pode não desejar o sacrifício de Deus, pode não desejar a vontade de Deus para ele. Não, isso aqui é compromisso demais, isso aqui é muito, não, isso aqui eu não dou conta. Ai, e Deus está vindo e eu preciso me oferecer como oferta, mas eu não tenho coragem, eu estou com medo, eu não quero abrir concessões. Ai meu Deus, essa área da minha vida eu não quero sacrificar, essa parte do meu caráter eu não quero comprometer, eu não quero oferecer tudo para Deus. E quando Deus vem para receber a oferta, a gente pula do altar. E continua vivendo as nossas vidas do nosso jeito. O que eu mais vi nesse carnaval não foi gente pulando em blocos, foi gente pulando do altar. Em vez de se manter vivo, santo e agradável a Deus como oferta viva no altar, pulou do altar e foi celebrar a festa da carne. Eu não sou Deus, não tenho nada com isso. A vida de ninguém é oferta para mim, é oferta para Deus. Quem quis pular do altar, pulou. Quem quis se entregar à esbórnia, se entregou. Problema de cada um. Quem quer viver com máscara, que viva. Mas eu prefiro seguir a orientação dessa menina que dançou aqui agora há pouco. E viver sem máscaras, sem fantasias. E viver no altar, ainda que o fogo queime, ainda que o sacrifício seja desgastante, ainda que eu tenha que abrir mão de muitas coisas, eu não vou pular do altar, porque eu quero ser uma oferta preciosa para o meu Deus. Talvez você está aqui nessa noite e não tem tido uma vida de oferta a Deus. Você não tem oferecido para Deus aquilo que Ele merece de você. Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida, Ele quer o seu viver, Ele quer seus dons, Ele quer seus talentos, Ele quer também o seu dinheiro. Uma oferta preciosa, é isso que Deus espera de nós. O que há de mais precioso na sua vida do que a sua própria vida? Para mim, nada é mais precioso do que a minha própria vida. Se eu estiver deitado numa cama, com uma doença em fase terminal, não tenho mais nem 24 horas de vida, e eu vivo querendo servir a Deus, e se eu morrer eu não vou poder ir lá em Boston, trazer as ofertas para o projeto. E se eu morrer eu não vou mais poder pregar o Evangelho. Então eu quero viver. E se alguém chegar para mim e falar, então você tem que dar tudo que você tem para poder viver mais. Pode passar para cá. Se você pagar escritura do apartamento, os documentos dos carros, todas as roupas, todos os tênis, todos os móveis, celulares, equipamentos eletrônicos, computador, notebook, câmera, tudo que você tem, entrega tudo e você vai ganhar mais 10 anos, 5 anos de vida. Qualquer pessoa entrega. Eu entregaria. Porque para mim não há nada mais precioso do que a minha vida.
Talvez você também pense assim. Talvez você também estivesse disposto a sacrificar qualquer bem material para aumentar os dias de vida de quem você ama. Portanto, essa atitude simboliza e corrobora para a crença de que nós valorizamos mais a nossa vida do que os bens materiais. Portanto, eu quero aconselhar a você, se você quer dar uma oferta preciosa para Deus nessa noite, dá o que você tem de mais precioso, dá a sua vida. Entregue-se a Ele. Seja uma oferta viva no altar de Deus.